eu provoquei sobre o Memphis, não só pelo fato de ele ter se tornado o maior artilheiro da Holanda, que já tem uma tradição no futebol, que vem lá dos anos 70, 74, Laranja Mecânica, do Rinus Michels, do Cruyff e companhia, enfim. Mas pelo simples fato que houve uma discussão se ele voltaria ou para o país de origem ou para outro clube, sairia do Corinthians nesse meio do ano, juntando a janela de transferência com o imbróglio político que o Corinthians estava vivendo, colocando na mesa os valores, como disse o Léo, custo-benefício. Vale o custo? Quais os benefícios que ele traz? Só que hoje o Corinthians, eu acho que ele é imprescindível para o projeto do Corinthians, aí do Dorival e companhia, porque seria muito impopular, nesse momento, ele abandonar o barco e ir embora. Depende do que você terá como política do clube. Qual é o objetivo do Corinthians? Sanear as contas? Cara, você tem que sentar na mesa e colocar no papel. Quanto vai custar o rompimento do contrato com o Memphis? O torcedor não entende isso. O torcedor... Como é que você vai explicar isso? O clube não é administrado por torcedores. Ele tem que ser administrado por pessoas qualificadas para executar essa função. E cabe a essa pessoa também tomar medidas duras, que serão impopulares. Mas pensando lá na frente. Pensando lá na frente. Não no meio da temporada. Acho que a gente pode... Faltando 5 jogos para conquistar uma taça, vocês vão querer que o Corinthians demita o melhor jogador do time? Há uma situação ímpar aí nessa história. Que é a mudança na gestão em meio à temporada. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, ali, qual foi o discurso do Mário Stabile quando ele assume interinamente, antes de ser confirmado, né, pelo colegiado de associados como presidente do Corinthians? Não, vamos botar a casa em ordem, porque não tem dinheiro, não tem R$1 no caixa. Ele falou isso. A manutenção do Memphis vai de encontro a esse discurso, né? Agora, é evidente que na reta final de uma temporada... Mas ele também falou que conversou com o Memphis e com o staff do Memphis para poder viabilizar a permanência dele aqui. Como? Não sabemos. Não sabemos. Tem um patrocínio por trás? Não tem? Tem algum investidor que ajuda a manutenção do salário? Ele abre mão. Do salário dele? Acho que não. Não sei. O Corinthians estava devendo para ele até mês passado caminhão. Eu tô com o Kaká. Sabe quando o Memphis Depay vai arrumar um clube do tamanho do Corinthians na Europa? Nunca. Por isso. O Memphis hoje, se voltasse ao futebol europeu, era para jogar no Osasuna. Eu tô sendo bem realista, tá? Vocês conseguem imaginar o Memphis jogando num time de segundo escalão? Eu citei o Osasuna na Espanha. Vocês conseguem citar o Muriqui, que é centroavante do Mallorca, que fez gol na Suécia, aliás, pela seleção de Kosovo, aí na data FIFA. É mais jogador do que o Memphis hoje. Tá no Mallorca. Fez gol no Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no jogo antes da data FIFA. O Memphis não joga, Kaká, em clube do primeiro e nem do segundo escalão. Escalões, melhor dizendo, no futebol europeu. Hoje não faz sentido. Se bobear, acho que nem na Arábia hoje, com o futebol árabe do jeito que está rápido. Já teriam o levado, né? Já teriam levado. Assim, hoje não faz sentido essa discussão. Se o Corinthians deve ou não procurar o Memphis para rescindir o contrato. Faltando 3 meses para acabar a temporada. Um dos principais jogadores do time. Ninguém vai conseguir colocar na cabeça do jogador que ele tem que abrir mão de tudo. Tem um contrato que foi assinado. Então hoje é inviável. Mandar embora também custa caro. Claro, é o que o Léo falou, você tem que botar no papel. Exatamente. Mas hoje não faz sentido. Então, quando acabar a temporada, se o Corinthians ainda conquista a Copa do Brasil, é dinheiro em caixa, né? No final da temporada, acabando a temporada, senta com o jogador o que é possível fazer. De repente, ele gostou de curtir essa... Gostou curtir, não, mas ele gostou dessa passagem pelo Corinthians, tá a fim de abrir mão de algumas coisas para poder permanecer no clube. Aí é uma outra discussão para a próxima temporada. Hoje, em 2025, faltando 3 meses para acabar o ano, essa discussão não faz sentido. Isso não vai acontecer. Ô, Ivan, não tem jogador no Brasil com tanta mordomia que não... Nem o Neymar tem tanta mordomia como... Mas ele não apontou uma arma na cabeça de ninguém. Não, tudo bem, foi combinado. Eles aceitaram e pronto. Ele botou as condições meio como quem diz, Brasil? Tá bom, é isso. Querem? Não queremos. Porra, então eu vou. Ele vive como um rei. Mas dentro de campo, ele é um cara importante. Não, concordo. Não se discute que ele seja um jogador muito bom. Ele não é o Rames Rodrigues. Exatamente, não se discute. Isso não está em discussão, tá? O que está em discussão é a relação. Primeiro,
Você não ouviu o que ele falou, né? O quê? Que ele não é o Você Rames está Rodrigues? tão empolgado em defender a sua tese que você não ouviu. Não, Ele eu falei que querendo ele falou comparar que com o Rames Rodrigues. Mas não é um fato? Não, ele não tem a importância que o Rames Rodrigues tem na seleção colombiana. Não. Ele, Em termos de Quanto a comportamento. comportamental... A passagem do Rames em comparação com a passagem do mesmo não tem comparação. Não tem comparação, gente. não Tem bota na mesma comparação. página. Um veio passear, o outro veio jogar. Não coloque na mesma página, por favor. Um tá jogando aí, tá fazendo a parte dele bem ou mal. O meu questionamento vai em relação sempre ao custo-benefício. É isso que eu discuto, é isso. Como disse o Léo, o salário dele é de jogador que vai marcar um gol pro jogo. Eu vou te falar, Cacá, se você tiver que... Olha pro trio hoje. Você tem Garro, Yuri e Memphis. Você só pode escolher 2. Quem você escolhe? Garro e Yuri, no meu time. Garro e Yuri. E esse cara tinha que ser o número 1, disparado. A gente tinha que pegar aqui, não, Memphis primeiro, depois a gente vai pensar nos outros 2. E não é essa a realidade do Corinthians. Hoje a gente escolhe o Garro primeiro e o Yuri, e depois, num terceiro momento, a gente Uma vai análise pensar no técnica Memphis. que você está falando. Exato, análise técnica do jogador. Tá. Do quanto ele contribui para a equipe, do que ele pode entregar, da importância dele para a engrenagem. Mas a dupla Yuri e Garro, ela melhora depois da chegada do holandês. Não, sei, o Yuri melhora, mas a argumentação do Léo é perfeita. Suponhamos que o Corinthians tenha de abrir mão, já teria de ter feito isso, mas vamos lá. Planejamento para a temporada 2026. Vou ter que abrir mão, não tem jeito. Tem que abrir mão de um dos 3. Você abre mão do Memphis. Que é o mais velho, inclusive. É um questão fato- de gerenciar o elenco. É um fato que melhora a partir da chegada dele. Mas para mim não melhora por conta da chegada dele. Melhora por conta da mudança do sistema, ele passa a jogar com 2 atacantes e o Yuri passa a ter uma companhia na referência do ataque. O Yuri era um centroavante isolado, né? Era um Robson cara- Cruzoé da bola. O time melhora coletivamente, arma-se um esquema que tira o melhor do Yuri para ele atacar, jogar na velocidade. O Memphis tem esse negócio de jogar de costas, fazer o pivô, algo que o Yuri não gosta de fazer, não é o forte do jogo dele. Mas você poderia colocar um outro jogador nessas condições que te entregaria a mesma coisa, custando menos. Não, senhor. Tudo bem, custando menos é uma outra discussão. Agora, do ponto de vista técnico, um jogador que tem 29 participações diretas em 51 jogos é impactante, gente. Não, é Ele, competitivo. o raciocínio Você do disse, Léo... Você está enxugando gelo. Não, senhor. O Léo tá colocando aqui, pela forma como o Léo colocou, ele diminuiu a importância do Memphis desde a chegada dele. Não tem como diminuir. O cara é impactante. O Ivan, ele é impactante, mas será que esse impacto é proporcional a isso tudo? Gente, mais uma... Nós estamos discutindo só a parte técnica, não é mais a parte financeira. É óbvio que ele é um jogador... Eu já falei, gente, e vou repetir pela enésima vez. É óbvio que ele é um jogador muito bom. É evidente que ele é um jogador muito bom, cara. Tá? Só que é um jogador que já não está na plenitude da forma física dele. Quer analisar só tecnicamente? Vamos analisar, perfeito. Não é um jogador que está na plenitude da forma física dele há muito tempo. E mesmo assim ainda joga bem. Vocês acham Joga que foi bem, sim, sem dúvida. Então, mas vocês acham que foi uma loucura o que o Augusto Melo fez? Hoje sofreu impeachment, não pode mais dirigir o Corinthians, tá? Não sei o quê, pelas falcatruas, as coisas que aconteceram. Mas, assim, é um plano de voo de trazer um jogador impactante, como disse o Ivan. Não tinha como. Financeiramente, não se... a dívida do Corinthians passou de 2,5 bilhões, bateu 2,6 bilhões agora no último balancete. Como é que se explica isso? Então, mas quando surgiu o zum que viria o Memphis Depay, muita gente falou, imagina, esse cara, do tamanho dele, vem jogar no Corinthians. Eu achava improvável, super improvável. É mais ou menos a comparação que fizeram quando veio o Ronaldo Fenômeno, ou o Sidorf, quando veio jogar no Botafogo, não sei, imagina, esse cara vem jogar aqui no... Rames Rodrigues, quando veio jogar no São Paulo, todo mundo, mas eles veem esse cara mesmo, o cara bancou, veio. Mas o Memphis sempre teve frequência em campo, né? Ele chegou a ter lesões. O cara veio, mas assim, não dá pra comparar com o Rames. O histórico que ele ficou na última temporada dele pelo Atlético de Madrid quase 3 meses fora por lesão muscular. Baita de uma boa vontade com o Memphis também. Aquele pênalti que ele bateu contra o Mirassol, um escárnio. Aquilo é um escárnio. Sim. O que o Alexandre Pato fez contra o Dira, que não era jogo de mata-mata. Aquilo acabou com a carreira do Pato no Corinthians. Mas eu acho que ele entendeu. Mas custou um resultado. Custou, claro. Então, não tem que entender no campo. Entenda no treino. Tem que entender no campo. Concorda comigo? Você queria o quê? Que rescindisse o contrato no vestiário? Não, óbvio que não, mas que ele fosse cobrado como tal.
como o principal, ele não é o principal jogador do time? Mas pelas palavras do Dorival na entrevista coletiva, isso não passou. O quê? O Dorival se mostrou bastante incomodado na entrevista pós-jogo. O Dorival tem tamanho dentro do Corinthians para cobrar o Memphis chegar, meu irmão, vai sentar no banco. Tem? Mas ele pode mudar o batedor. Estou fazendo um Mas você questionamento. não vai tirar o Memphis, mas você pode mudar o batedor. Eu acho que ele merecia um chá de banco de reserva. Pra colocar quem? Não sei, Ivan, mas alguém precisa Hoje chegar pra você esse homem olha e falar pro assim, não Guinegão. pode bater um pênalti dessa forma. Hoje você pode olhar pro... Hoje você pode pensar no Guinegão. Pois é. Meses atrás, não. Não, tudo bem, Ivan, mas o camarada não pode bater um pênalti daquela forma e todo mundo achar legal. Não, ele deve ser Você cobrado. se lembra o que aconteceu há 12 anos com o Alexandre Pato, A cara? nossa diferença é que eu não sou radical. Eu acho que ele deve ser cobrado, ele precisa ser cobrado, mas se você não tem um elenco farto, se você tira o Memphis, você tá punindo o time. Ele puniu, o Memphis puniu Ele o errou. time quando ele errou deliberadamente. Ele errou. Foi um erro. Sim. Foi um erro doloso. Sim, não culposo. foi a primeira vez que ele bateu dessa forma. tudo Eu não bem, tô mas passando ele perdeu o pano. pênalti. Eu sou completamente contra a cavadinha. Eu sou completamente Questão de contra. cara, se o cara se garante na cavadinha, vai lá e mete gol. Seu louco, Abreu, seu panenca. Vai Eu lá e acho, se garante, tá? eu tenho uma opinião impopular com relação Tudo à bem, cavadinha. tá tudo certo. Eu acho que não é um recurso, Eu só é um acho capricho. assim, a carreira do Alexandre Pato acaba no Corinthians por causa de um pênalti parecido. Perfeito. Com um Dida do outro lado. Perfeito. Né? E o Memphis Depay, normal, é o salvador da pátria. Eu não consigo vê-lo como salvador da pátria. O Léo tem toda a razão. Mas ele não é Léo o salvador da pátria. Deveria, pelo que ele ganha, deveria ser. Sim. Pelo que ele ganha, deveria ser. Ele não é o salvador da pátria. Porém, ele não é, ele passa longe de ser um problema. Do ponto de vista técnico, ele é um cara importante. Não dá pra dissociar. Não tem como tirar o custo-benefício da equação. Não dá pra dissociar. Para esse cara, a cobrança é lá em cima. Os números que você citou seriam bons para um jogador normal. Para ele, a gente quer mais. Se tiver Ele cobrança... precisa decidir todos os jogos grandes pro Corinthians. E para mim, não é isso que a gente vê ultimamente. tiver cobrança Ele de decidiu pênalti. alguns? Decidiu, mas não todos. Mas o contrato já tá amarrado. Se tiver cobrança Então, o contrato de é pênalti, ruim. ele será o primeiro ou o último batedor pela importância? Pra mim, não estaria entre os 5. Não cobraria. Pra mim, não. Pra bater daquele jeito? Mas esse cara, Em casa? nessa hora, Ele bate. pelo que ele custa, ele tem que bater. Ele tem a obrigação Tem que de bater. ser o primeiro. Ele ser tem o que primeiro bater. ou o Tem que ser Ele tem que bater. O tamanho que ele tem, o status. Às vezes Eu você não, pode... eu não tô o mais primeiro. entendendo, Porque Berto. É pra bater ou não é pra bater? Não, a pergunta é mais profunda ainda. Tem que ser o primeiro ou o último. Porque quando jogaram o Brasil e Croácia, falaram, não, mas o Neymar precisa ser o eu primeiro a não bater. gosto dessa história de deixar por último. Tem que Às ser o vezes primeiro. Você não Tem que pode ser o não primeiro. chegar lá. O Tem que cara, bater primeiro. o cara do time tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Né? Melhor batedor quem é? Márcio Santos em 94. Era o melhor batedor do Brasil. Bater, perdeu. Mas era o melhor. Parreira foi coerente. Quem era o melhor batedor de pênalti, sei lá, do Flamengo era o Gabigol. Vai lá e bate primeiro. Não, Neymar tinha que ter batido aquele pênalti contra a Croácia, ué.